Nossa saudação a todos vocês que estão aí conectados conosco. A melodia que há pouco ouvimos nos lembra um hino tradicional que expressa um desejo de cada um de nós. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Queremos nos aproximar da palavra dele. Queremos também estar juntos, ainda que desta maneira, online, na mesma fé, na mesma confissão e alimentando-nos desta palavra. Fiquem conosco, portanto, durante esse momento em que queremos louvar a Deus e também engrandecer o seu nome. Iniciamos e realizamos esse momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E usamos as palavras do Salmo 91, introito para este domingo, que é o terceiro após Pentecostes. Salmo 91, nas palavras da Bíblia, na versão revista e atualizada, nos dizem: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta ou da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Essas palavras do Salmo 91, por meio do qual nós lembramos e nos encorajamos de termos um Deus conosco, presente, que é nosso refúgio e nossa fortaleza. Glória ao Criador, ao Redentor e ao Santificador. Amém. Quero convidá-los a um momento de oração, pedindo que Deus nos perdoe e nos abençoe. Oremos. Querido Pai do céu, buscamos-te porque queremos estar cada vez mais próximos de ti. Obrigado por que vieste ao nosso encontro e em Jesus és um Deus pertinho de nós, é um Deus por nós. Nesta oração queremos declarar nossa necessidade de ti. Precisamos de ti, ó Senhor. Somos fracos, somos pecadores, somos falhos. E nesta oração admitimos, confessamos nossos muitos pecados, cometidos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Venha sobre nós, Senhor, por amor do teu nome, em cumprimento às tuas promessas, e é nelas que depositamos nossa fé e pedimos, dá-nos o teu perdão e tua paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o trecho da epístola indicado para este domingo é de Romanos 6. É um texto que nos fala o quanto somos livres na graça de Deus. Mas no versículo 23 temos as conhecidas palavras que dizem: o salário do pecado é a morte.
E é por isso que nós sempre recorremos a Deus e pedimos perdão, porque sabemos e tememos pecar contra Deus. No entanto, este mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, nos diz que o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, cada vez mais queremos te convidar a crer no Senhor Jesus, a buscá-lo em arrependimento, mas colocar a sua fé nele, na certeza de que aqueles que nele creem têm perdão, vida e salvação. Sempre em o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos agora as palavras que mostram o quanto temos em Jesus um Deus amigo. É o hino 321 do Inário Luterano. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre amor e cuidado. Quem de vocês já aconteceu de se perder do pai ou da mãe? Ou na praia, ou no shopping, ou no supermercado? Já aconteceu? Não? Eu não me lembro se aconteceu comigo quando eu era criança, mas eu me lembro de um dia em que a minha filha se perdeu de mim dentro do supermercado e ela ficou assustada e eu fiquei muito agoniada procurando, mesmo que eu sabia que tinham seguranças, que era mais fácil de encontrar e eu também tinha orientado ela caso ela se perdesse. Mas eu fiquei muito agoniada, muito preocupada e quando eu achei ela, ela estava chorando. Eu abracei ela com muita força e disse: tá tudo bem, a mamãe te achou. Eu nem briguei com ela naquele momento. Depois eu recomendei a ela que ela não podia sair de perto do pai e da mãe. Pois é,
Na Bíblia tem uma história que Jesus conta. Olha só aqui, ó, a minha caixa Bíblia. Aqui dentro tem uma história e eu vou pegar para vocês. Jesus costumava usar as parábolas para ensinar as pessoas aquilo que ele queria. Na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 15, Jesus conta uma parábola de uma ovelhinha que se perdeu. Vocês devem conhecer essa história. Aqui eu tenho uma ovelhinha, ó. Não é a mesma ovelha que tem lá na Bíblia, né? Lá era uma ovelhinha de verdade. O que aconteceu? Esta ovelhinha se perdeu. Todos os dias o pastor daquelas ovelhas saía com as suas ovelhinhas para levá-las até o campo, aonde elas podiam pastar. Sabe o que é pastar? Comer as graminhas. Lá no alto do monte, onde tinham graminhas bem saudáveis para alimentar as ovelhinhas. Todos os dias aquele pastor levava as suas ovelhinhas lá para aquele campo para pastar. E no final do dia, ele trazia elas de volta para ficar em segurança no abrigo que ele tinha. Ele tinha 100 ovelhas. Todos os dias ele contava as ovelhinhas. 1, 2, 3, 4, 5, até que chegava lá 99, 100. Ufa, ele ficava tão feliz porque todas as ovelhinhas estavam ali com ele. Então ele guardava elas no lugarzinho para elas dormir. Todos os dias o pastor daquelas ovelhas fazia aquilo. Um dia, uma ovelhinha saiu de perto das outras. Ela se distraiu e ela acabou indo para um lugar perigoso. O pastor não viu. Quando foram embora no final do dia, o pastor fez como sempre ele faz. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Foi contando. Quando chegou lá, 98, 99, vou contar de novo. 1, 2, contou todinhas de novo. Quando chegou no final, 97, 98, 99. Está faltando uma ovelhinha. Ele se assustou muito e ele não pensou 2 vezes. Ele saiu na noite escura para procurar aquela ovelhinha que tinha se perdido. E aí, quando ele chegou lá no campo, ele procurou, ele chamava a ovelhinha e nada da ovelhinha. Daqui a pouco, ele escutou lá longe. Como é que a ovelhinha faz mesmo? Isso, ela escutou. O pastor ouviu bem fraquinho, bem longe. Era a ovelhinha. Ela estava lá assustada, no meio das pedras, triste. Quando a ovelhinha escutou o pastor, ela tentou gritar mais alto. Tentou gritar mais alto. E o pastor foi chegando e encontrou a ovelhinha dele. A ovelhinha ficou feliz. Ela estava um pouquinho machucada, porque ela tinha caído numas pedras e nos espinhos. Mas daí o pastor pegou, colocou ela no ombro e levou ela para casa com muito amor e carinho. Quando chegou lá, o pastor cuidou dos ferimentos da ovelhinha. Não é assim que a mamãe ou o papai faz com vocês quando vocês se machucam, quando rala o joelho? A mamãe ou o papai vão lá, botam um remedinho, cuidam de vocês. Pois assim o pastor fez com aquela ovelha que tinha se perdido. Disse para ela que ela não podia sair de perto das amiguinhas dela para não se perder novamente. Pois é assim que Jesus cuida da gente. Ele quer a gente sempre pertinho, assim ó, bem pertinho, para Ele poder nos cuidar muito, porque Ele nos ama e Ele quer as suas ovelhinhas bem pertinho dele. Esta é a história que fala de amor e de cuidado de Deus e de Jesus com a gente. Fiquem todos com Deus. Beijo, tchau! Também saúdo a todos que estão conectados conosco neste momento de culto, rogando sobre todos a bênção e a direção de Deus. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela é direcionada para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, para todas as pessoas. Por isso, também agora com reverência, nós queremos ouvir as orientações e as admoestações de Jesus aos seus discípulos, conforme nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versos 21 até o verso 33. Eu leio
de acordo com a tradução da Bíblia Revista e Atualizada. Mateus 10, 21 a 33. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que estas palavras fiquem em nossos corações. Quero agora convidar todos para juntos confessarmos a fé neste Deus que nos criou, que nos salvou e que cuida de nós. Vamos fazê-lo nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O Senhor Jesus, nas palavras que ouvimos, disse: não tenham medo. Também agora nós queremos acompanhar e cantar: não temas. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Eu
te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Muito bem, amigos, nós vamos refletir na palavra de Deus. Desde já eu oro para que o Espírito Santo abençoe o meu falar e o ouvir de vocês, e também informo que a base, o fundamento dessas reflexões é o Salmo 91, aquele que começa dizendo que habita no esconderijo do Altíssimo e que fala e que convida ao encorajamento. Você pode ler na íntegra depois. E também o texto de Mateus, capítulo 10, quando Jesus insiste que seus discípulos não precisam ter medo, porque Ele cuida de todas as coisas. Ele faz comparação com dois pardais e fala do valor do ser humano. Essas são as passagens bíblicas que fundamentam esse momento. Que Deus, portanto, nos abençoe, nos guarde e nos acompanhe nesse momento. Eu lembro que esse Salmo 91, ele foi um salmo citado aí no início da pandemia, né? Essa pandemia que assusta muita gente, que também é muito comentada, né? Bem no início, algumas pessoas citaram o Salmo 91, compartilharam, porque no versículo 3 e no versículo 6 tem uma expressão dizendo que seremos livres da peste perniciosa ou da peste que se espalha. É uma referência a uma doença contagiosa que vai pegando em todo mundo. Seremos livres, o Salmo 91 lembra isso, né? E aí alguém disse assim, bom, agora o Salmo 91 vai ficar famoso. Mas, na verdade, o Salmo 91 já é, digamos, famoso há mais tempo. Eu não sei se você já reparou. Se não reparou, preste atenção que você vai ver. Muitas vezes as pessoas deixam em estabelecimento, em lugares, em casas, a Bíblia aberta no Salmo 91, curiosamente. Há também quadros, se você procurar, conhecidos
quadros que tem o Salmo 91 ali escrito. Então ele já tem sucesso, assim, digamos, há mais tempo. E às vezes é usado, é preciso dizer aqui, um tanto quanto supersticiosamente. Por exemplo, essa história da Bíblia aberta no Salmo 91, como se agora fosse uma proteção por causa disso, né? É um pouco de superstição, né? No entanto, se colocamos a confiança no Deus que o Salmo descreve, daí é outra coisa. Já viram um quadro do Salmo 91 exposto por aí? Muitas vezes é o Salmo 23, mas tem muitos do Salmo 91. Eu, por exemplo, já vi. Certa vez eu tive na casa de uma amiga, né, e vi o Salmo 91 exposto num quadro. E aí eu brinquei dizendo assim, olha só, o salmo predileto seu é esse? Esse é o salmo predileto do diabo. Eu disse assim, né? E a pessoa ergueu, abriu os olhos, né? Assim, ficou assim, como assim? Salmo predileto do diabo, né? E aí então eu expliquei que foi o salmo usado pelo diabo, usado por Satanás na tentação contra Jesus. Se você não está lembrado, assim como essa pessoa que eu havia dialogado, eu explico. Lá em Mateus 4 conta a história da tentação de Jesus. E num dos momentos, o diabo leva o Senhor Jesus para o alto do templo, né, o pináculo, diz lá, e diz assim, olha, te joga daí, né? Afinal de contas, nada de ruim vai te acontecer. E aí cita o Salmo 91, né? Aquele trecho em que refere-se a este salmo, mencionando que diz assim, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Ele o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Essa foi a palavra lá, está em Mateus 4, 6, e aí tem a resposta também no versículo 7 de Jesus, né? Então o diabo diz, olha, te joga, o salmo lá diz que nada de ruim vai te acontecer. Esse foi o salmo predileto do diabo, digamos assim, o salmo usado por ele. Antes eu disse que este salmo foi usado aí, ou compartilhado no início, durante a pandemia, né? Um jeito à la diabo de usar o salmo seria como dizer, não, o Salmo 91 na mão, agora eu não preciso mais usar máscaras, eu não preciso mais seguir nenhum regramento de segurança, afinal, nada vai me acontecer. Aí é importante ver como Jesus respondeu, né? O Salmo 91 é uma rua desta grande cidade que é a Bíblia. Por isso Jesus disse, também está escrito nas Escrituras, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7, lá, né, tem a resposta de Jesus. Nós também temos que lembrar quando o diabo ousa usar este raciocínio, um salmo como esse, contra nós. Talvez nas horas em que passemos por dificuldades, talvez nas horas em que as coisas parecem dar errado, em que a doença vem sobre nós, em que problemas vêm sobre nós, porque vem sobre todos, então ele poderá dizer, olha só, tu não estás no Altíssimo, porque vê o que está acontecendo contigo. Esta é a hora de responder assim como Jesus, mas também está escrito, no mundo passais por aflições. E também está escrito na sequência, mas tem de bom ânimo. Jesus fala, eu venci o mundo. O Altíssimo continua cuidando de nós e você sabe disso. Por isso, não permita que o diabo ouse usar coisas da Escritura para lhe tentar. Aliás, é incrível, né? O diabo usa de tudo. Ele pode usar o teu sucesso para promover em você uma autossuficiência, como quem diz, nem preciso de Deus. O diabo pode usar também o teu fracasso e dizer, vê, Deus nem está contigo, ou você não está com Deus, ou você não vale nada. Ele usa muitas coisas. Havia um homem que estava assim um tanto quanto atormentado por dificuldades financeiras, por N problemas na sua vida, nos seus cuidados, nas suas ansiedades, e estava sendo tentado. Conta que esse homem
ele chegou em casa, ele era viajante, vendedor, chegou em casa de madrugada, vindo de outra cidade, na verdade quase ao amanhecer, em torno de 5 da manhã, e daí ele já nem se deitou, porque ele pensou, já vou preparar o café para os meus filhos, para a família, né, que iam trabalhar, para a escola, enfim. E aí ele escutou um barulho nos fundos da casa dele. Que barulho que é esse? Ele deu uma olhada lá, era um pato, tinha um pato, né, um pato estranho no quintal dele. Ele disse, mas que pato é esse? Bom, isso deve ser coisa do meu filho, ele pensou assim, né? E aí diz que o pessoal da família foi acordando, a esposa dele chegou, oi amor, bom dia, coisa e tal. E aí ele perguntou para ela, vem cá, que pato é esse aí nos fundos? E a esposa também, surpresa, pato. Onde é que está o pato? Ah, está ali o pato. Olha, eu não sei que pato é esse, disse ela, mas deixa eu te contar uma coisa. Aí contou da noite anterior, quando o filho, caçula, pequeno, tinha dito, mãe, vamos ter uns bichinhos aqui no nosso quintal? E aí ela disse, não, vamos conversar com o pai. Eu queria ter um pato, disse que o gurizinho disse, né? Eu queria muito ter um pato. E aí, nesta conversa, foi colocado, não apenas no diálogo entre os dois, mas na oração da noite. Diz que o menino pediu a Deus, toca o coração do meu pai para que ele me dê um pato. Eu queria tanto ter um pato. Foi essa a oração do menino, né? E quando o pai, o homem ali escutou isso, ele ficou olhando para aquele pato no quintal e um tanto quanto assustado. Nisso o menino acorda, né? Vai lá, enfim, chega para o café da manhã, o pai chama ele, vem comigo aqui, vem aqui no quintal. Aí o gurizinho olhou o pato, pai, tu trouxe um pato para mim. Aí, enfim, ele ficou muito feliz e o pai foi bem sincero, disse, filho, eu vou te dizer a verdade, eu não trouxe pato nenhum. Daí ele olhou para a mãe então e disse, mãe, então Deus ouviu nossas orações e mandou um pato para a gente. E quando o gurizinho disse isso, olhou para aquele homem, para o seu pai, e o pai estava derramando lágrimas. E ele disse, pai, tu está feliz, está chorando de feliz, né? E o homem disse, sim, eu estou feliz, filho, estou feliz. Mas esse homem, ele testemunha dizendo que naquele instante ele refletiu e pensou diante das dificuldades dele, diante dos tormentos que ele estava passando, dos medos, enfim, ele pensou com ele mesmo, dizendo assim, olha, Deus conhece o nome de cada pato que eu preciso nos meus problemas. E olhando para a fé do seu filho, disse, eu preciso buscar o Altíssimo, me esconder à sombra do Altíssimo, como diz o Salmo 91, como meu filho pequeno o faz. Diz que depois, né, eu vi isso num vídeo, a história, o testemunho desse senhor, diz que depois ele foi descobrir de onde que veio esse pato, né? Diz que ele morava no Borel, Morro do Borel, e diz que a localização da casa dele ficava numa determinada região e acima tinha uma região mais elevada e lá em cima tinha um senhor que criava patos, enfim, provavelmente ele saiu voando de lá e desceu no quintal. Só que diz que ali no meio tem centenas de casas. E a pergunta é como ele foi cair ou descer justamente naquele quintal? Seria coincidência? Ou Jesus? Ciência? Irmãos e irmãs, em Mateus 10, que eu disse que também estava como base dessa reflexão, Jesus nos convida a não termos medo, a termos coragem. E ele fala de 2 pardais, outras aves, não patos, mas 2 pardais. E ele usa uma situação daquela época, dizendo, olha, não se compra 2 pardais por algumas moedinhas, que era normalmente que os mais pobres compravam. Não se compra 2 pardais, eles valem tão pouco, né? Economicamente falando, mas ele disse, mas Deus sabe da vida desses 2 pardais e nenhum deles cai sem que o Senhor o saiba. E aí que ele diz, nem os fios, Deus conhece até os fios de nossos cabelos, né? Ele cuida de todas as coisas. Nenhum pardal cai sem Deus o saber. E aquele pato desceu ali naquele lugar, também como resposta a uma oração.
Por que naquele lugar? Porque ali havia um coração que buscou a sombra no esconderijo, no refúgio do Altíssimo, conforme o Salmo de número 91. O salmo que pode ser usado pelo diabo, mas que Deus coloca à nossa disposição para nos encorajar diante de toda e qualquer situação. Pode ser um salmo predileto, pode ser um salmo para se colocar num quadro, se erguer, mas muito mais são palavras para erguermos com clareza diante dos nossos olhos e da nossa mente e para guardarmos como que num quadro no nosso coração, cheios de fé. Agora, como eu disse no início, o diabo usou esse salmo. Ele usa várias coisas e a intenção dele é sempre querer nos colocar como que acima e não à sombra do Altíssimo. Por isso que a imagem, o quadro principal a estar diante de nós é de Cristo e o Cristo crucificado. É à sombra da cruz que estamos de fato protegidos. Seja no sucesso, seja na frustração, seja na alegria ou seja na aflição. Deus é um Deus conosco. Ele é o Altíssimo, mas Ele é quem desceu sobre nós. Ia dizer, como aquele pato, muito mais aconchegantemente diante de nós, desceu sobre nós para pagar pelos nossos pecados. Ele é o Altíssimo que se fez um de nós. E nós queremos nos colocar diante dele. E eu quero te convidar a crer nesse Senhor e Salvador Jesus, que quer proteger e quer dizer constantemente, não temas, eu estou contigo. Portanto, repousado e confiante em Jesus, viva a tua vida sem medo, com prudência, mas com muita coragem. Que assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quero convidá-los nesse momento a cantarmos um hino que nos convida à luta, à coragem, à vida cristã e que termina sempre com a expressão poética, à sombra da cruz, corajosos lutai. Cantemos.
querido povo de Deus, esse é o momento da oração geral, que nós assim chamamos. E neste ângulo, nessa imagem do altar aqui da Comunidade de Cristo, também percebemos aquela imagem acima que lembra Jesus no Getsêmani. Jesus orando diante de um momento de muita aflição. Naquele momento também ele orou por nós. E como é bom podermos pedir uns em favor dos outros. Caso você tenha pedidos especiais, intercessões especiais, quiser colocar o seu nome ou o nome de alguém na oração, você pode entrar em contato conosco durante a semana. Também nos cultos presenciais temos esse momento de oração do povo de Deus, nesta casa que é a casa de oração. Então você pode ficar bem à vontade de entrar em contato e pedir as suas intercessões, a sua gratidão especial. E agora eu quero te convidar, onde quer que você esteja, a um momento de atenção, a um momento de oração. Una-se a mim, una-se aos demais irmãos na fé, vamos falar com o nosso Pai do céu. Bondoso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque és bom e a Sua misericórdia dura para sempre, e sabemos disso. Também sabemos que és o Criador de todas as coisas, mas que atentas para cada um de nós, nas situações mais delicadas e detalhadas de nossas vidas. Em Jesus nos sentimos amados e cuidados por Ti, e nos enchemos de coragem para enfrentar as tensões do dia a dia, certos de que estendes o Teu escudo sobre nós. Mediante Tua proteção, na certeza do Teu perdão, nos sentimos em paz e por isso Te damos glórias. Por isso Te rendemos a nossa gratidão mais sincera. Obrigado, Senhor, pois sabemos que quando o calor intenso do sol queima e seca nossas vidas, podemos encontrar repouso à Tua sombra, como diz o salmista, água fresca na Tua fonte, refrigério e refúgio na Tua presença. Diante das alegrias e sucessos da vida, não permita, Senhor, que a ilusão da autossuficiência nos engane. Diante das aflições e dificuldades, não permita que caiamos no desespero e sejamos paralisados pelo medo. Antes, derrame sobre nós Tua sabedoria para vivermos bem os nossos dias. Dá-nos humildade e um coração agradecido diante das bênçãos e conquistas. Desenvolve um coração generoso para apoiarmos e ajudarmos as pessoas ao nosso redor, conforme Tua santa lei do amor. Senhor, dá que sejamos a voz dos injustiçados, o abraço para os solitários, o consolo para os abatidos, a coragem para os amedrontados. Senhor, que sejamos a luz em meio à escuridão do ódio, da ganância e das maldades. Usa-nos, Senhor, seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. Diante de Ti suplicamos que, por amor às Tuas promessas, aplique a Tua fidelidade ao cuidado do Teu povo, livrando-nos de todo e qualquer mal. Abençoe nossas crianças, direcione nossos jovens, acompanhe nossos adultos, fortaleça nossos idosos. Não permita que nesses tempos de crise que caiamos em desespero. Antes, ajuda-nos, enviando sempre de novo o Teu Espírito Santo. Acompanha e abençoa aqueles que estão doentes,
aqueles que estão frágeis mentalmente, fisicamente. Abençoe a todos que passam por dificuldades, que estão talvez em hospitais ou em seus lares, em clínicas geriátricas. Ó Senhor, pedimos que olhes com cuidado e abençoe cada um. Buscamos assim a Tua presença, Senhor, e suplicamos que nos acompanhe hoje e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Querido povo de Deus, antes de recebermos a bênção, também queremos nos unir com a oração perfeita, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos dizer juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido povo de Deus, recebam, portanto, a bênção do Senhor. O Senhor que é o nosso refúgio, a nossa força, em quem nós podemos, como diz o Salmo 91, com o qual nós começamos este culto, nos esconder, nos refugiar na sua sombra e procurar nele habitação. Que essa bênção esteja sobre todos vocês e que ele, no seu Espírito Santo, habite em sua vida. Recebam, portanto, a bênção que o povo de Deus usava desde o Antigo Testamento e por isso que hoje nós continuamos a usar na Igreja Cristã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos e irmãs, que bom que vocês puderam participar conosco desse momento. Em nome da comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, nós saudamos e agradecemos, louvamos a Deus pela presença, ainda que online, de cada um de vocês. E daí eu já aproveito essa palavra presença para dizer que nós temos os nossos cultos aqui na comunidade Cristo também presenciais, ainda dentro das restrições das leis. E uma das restrições é que nos reunamos no máximo com 30 pessoas. Então estamos fazendo 3 momentos, domingo às 10 horas, esse mesmo momento, também no domingo às 19 horas e nas segundas-feiras às 20 horas. Por isso, como tem um limite de presença, a gente pede que vocês entrem em contato conosco, aqui com a comunidade, nós temos aí os nossos contatos, para que você se inscreva e também possa participar também da comunhão com a Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Durante essa semana, nós temos sempre uma agenda com dias previstos de mensagens e estudos bíblicos online, sempre pelos nossos canais, especialmente aí pelo Facebook. Também sempre publicamos no canal do YouTube. Mas queria destacar que na quarta-feira, será dia 24 de junho, um dia em que a sociedade lembra bem mais, né? São João, a festa de São João, mas bem nesse dia, dia 24 de junho, é o aniversário do sínodo, como nós chamamos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil como um todo, completando então 116 anos. 116 anos. E para festejar, celebrar, será organizado na quarta-feira, às 20 horas, um momento também pelos canais, pelas redes sociais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma das ações e participações será do cantor Carlos Magrão, louvando a Deus, e
também algumas mensagens na quarta-feira, às 20 horas. Também estaremos compartilhando aqui pelo nosso canal, pelo nosso perfil, pela nossa página do Facebook, mas também nos canais da IELB. A seguir aí uma canção que temos utilizado, que diz que os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Queremos ouvir essa canção e ali também alguns outros avisos e recados por parte aqui da nossa comunidade. Que Deus abençoe e acompanhe a tua vida em todos os momentos. Até mais.